Fala galera, tudo certo, moçada? Tudo tranquilo? Aqui é o Wanderson A7 do canal Química Tunai. Galera, é o seguinte, eu vou resolver com vocês nesse vídeo a prova de Química da UFPR, da Federal do Paraná, a prova que foi feita em 5 de outubro de 2025, processo seletivo para 2026. Vamos lá? Vou compartilhar com você a tela. Enquanto isso, se você não estiver inscrito no canal Química Tunai, inscreva-se e ative o sininho para as notificações, tudo bem? E no final, se você gostar, se você achar que te ajudou, dê o seu like, dê aquela força para o Wanderson, tudo bem? Vamos lá. Pronto. Aí está a provinha da Federal do Paraná. Então é o seguinte, a primeira questão era a questão de número 19, que falava sobre radioatividade. Bem tranquilo, bem legal. Dizia o seguinte: o radioisótopo sintético iodo 131 é empregado no diagnóstico e tratamento de diversas enfermidades. Para sua síntese, um isótopo natural de um determinado elemento, chamado de A', é bombardeado por nêutrons em um reator nuclear. Essa é a primeira equação que você está vendo aí. Então, o A', que eu não sei quem que é bombardeado, taca um nêutron nele, ele vira uma outra coisa, ele vira um A duas linhas, percebeu? Quando o núcleo do átomo A' absorve um nêutron, é transformado no isótopo A duas linhas, só para você se inteirar aqui, pronto. Conforme a seguinte equação. Na sequência, esse A duas linhas emite radiação beta espontaneamente. Emitir beta é a mesma coisa que emitir elétron. É jogar um elétron para fora do núcleo. Isso é estranho de ouvir, mas é verdade isso que acontece. Ele emite beta produzindo o iodo 131, conforme mostrado na outra equação. O A duas linhas se transforma em iodo quando ele emite beta. Pode ser beta menos, o jeito que está aí, eu tenho um jeito diferente que eu já escrevo na minha tela daqui a pouquinho. A radiação beta envolve a conversão de um nêutron do núcleo para um próton. Um nêutron vira um próton, seguido da ejeção, joga para fora um elétron. E, além disso, um antineutrino que nem apareceu aqui. A pergunta é, considerando as informações apresentadas, qual é o átomo representado por A'? Quer dizer, qual é o átomo original? Bom, como é apertado para escrever aqui, eu vou abrir uma telinha à parte aqui, para ficar bem bonitinho, tá? Então, vamos lá. E acontece no primeiro momento, o A', ele é bombardeado, ele é jogado um nêutron nele, o jeito certo, se você escrever nêutron, é assim. Ele vira o quê? Um tal de A duas linhas. Estou só copiando. Num segundo momento, o A duas linhas sofre uma emissão do tipo beta. Um jeito mais legal de escrever a beta é assim, que de repente foi o jeito que você aprendeu. Aí ele se transforma num átomo de iodo. Tem que voltar lá que eu esqueci qual que iodo que é. É o 131,53. Pronto. Ok. O que ele quer saber? Qual é o átomo A' original? É você fazer o processo de volta. Vamos lembrar algumas coisas bem bacanas aqui. Toda vez que alguém emite beta, o número de massa não se altera. Os dois átomos são isóbaros. Quer dizer que se o iodo aqui no final é 131, o A' também, desculpa, o A duas linhas também era 131. Perfeito. Toda vez que alguém emite beta, o número atômico aumenta uma unidade. Aí ele foi para 53, professor. Quer dizer que originalmente ele era o quê? 52. Confere? Outro jeito de fazer, menos 1 somado com 53, 52. 0 somado com 131, 131. Então, o A do linha eu sei quem que é. Eu sei 131 em cima, 52 embaixo. Tudo bem? Beleza? Mas qual que era o A' original? É só fazer continha de menos. 131 aqui, menos 1 aqui, dá quanto? 130. E qualquer equação nuclear exige essa conservação do número de massa e da carga, que é o número de baixo. Beleza? Se o A tinha número atômico 52 e aqui tem 0, aqui continua sendo 52. Então, o A' que você está procurando é o 52, 130. Lógico, esse A é genérico, né? Vamos ver. Quem que é esse elemento A? 52 embaixo, 130. Só pode ser o telúrio. Ah, eu tinha que saber que é o telúrio? Não, se na tabela. Mas pelo número você ia já responder.
Beleza? Então, qual que é o elemento, a linha lá do início do exercício? É o telúrio 52130. Percebeu que o texto é meio diferente, tal, tem uns linguagens meio loucas aí, mas o que tinha que fazer? Conta de mais e de menos. Só isso. Questão 19, ok, letra A, bora, Bill. Para a desinfecção da água destinada ao consumo doméstico, emprega-se cloro, é um bactericida, né? Que elimina um amplo espectro de micro-organismos nocivos. Entretanto, o cloro que persiste na água pode prejudicar, meu Deus do céu, pode prejudicar certas atividades, como a criação de peixes em aquário. O agente redutor tiosulfato, que está aí a formulinha, é utilizado quando se quer remover rapidamente o cloro, reduzindo a cloreto. Você faz o cloro, que é o Cl2, virar cloreto. As semi-reações de redução envolvendo o cloro e o tiosulfato são, respectivamente. Perceba que tem duas equações aí, as duas são de redução. Mas não tem como duas reduções acontecerem sozinhas, tem que ter alguém oxidando. Então, uma dessas não vai acontecer como está escrito, vai acontecer ao contrário. Mas como é que eu sei qual que vai acontecer ao contrário? Ele está dizendo no texto que o cloro 2 vai virar cloreto, ele falou isso. Então, automaticamente, a equação de baixo, você vai ter o tiosulfato, que é o S2O3, virando sulfato. Ele não falou declaradamente isso, mas o texto leva a crer que o tiosulfato vai se oxidar para que o cloro 2 seja reduzido. Entendeu a ideia? Outro jeito de pensar, nunca vai acontecer duas reduções somente, tem que ter uma oxidação como contrapartida, entendeu? Então, de acordo com o texto, o cloro vai ser reduzido automaticamente, a outra equação vai acontecer ao contrário. Ah, mas o número de elétrons não bate, a gente vai ter que fazer ficar igual, tem que balancear esses elétrons aí. Como a equação de cima tem 2 elétrons, a de baixo tem 8, é legal que eu faça o quê com a de cima? Que eu multiplico ela por 4. Então, onde está escrito Cl2 mais 2 elétrons virando 2 cloreto, nós vamos reescrever assim, atenção, ó, 4 mols de Cl2, por que está multiplicando por 4? Para poder balancear os elétrons, mais 8 mols de elétrons, esse é o jeito certo de falar. O que você vai ter no finalzinho? Você vai ter 8 mols de cloreto. O que eu fiz com a primeira equação? Simplesmente multipliquei por 4. Tudo bem? Voltando. A segunda não vai acontecer como está escrito. Não é o sulfato virando tiosulfato. De acordo com o texto, é o tiosulfato que vai virar sulfato. Então, eu vou ter que inverter a segunda. Entendeu? Então, ela vai ficar de que jeito? Vamos inverter ela, ó. S2O3, que é o tiosulfato, com carga menos 2. Beleza? Ele vai reagir, deixa eu ver lá, com 10 hidroxilas. Vamos para falar mais bonito, 10 mols de hidroxila. O que mais? Vai produzir 8 elétrons. Percebo que já troquei o elétron de lugar. Eu tenho ainda 2 sulfato e 5 água. A gente está invertendo, né? 2 mols de sulfato, menos 2. E tenho mais 5 mols de H2O. Essa parte é muito lenta para você, a hora que você for assistir, dá um up lá, coloca a velocidade 1.5. Vou fazer a equaçãozinha bem bonitinha aqui. Perceba que os elétrons serão cortados. Sempre tem que ser cortados, né? 8 elétrons de um lado, 8 do outro. Eu acho, não tem ninguém mais para cortar. O que sobrou para você é o que se chama de equação global. A equação global vai ser 4 mols de Cl2, que é o resíduo a ser retirado dessa água. Ele vai encontrar-se com o tiosulfato, beleza? O meio é básico, então ele vai reagir com 10 hidroxilas, 10 mols de hidroxila. O que você vai ter do lado direito? 8 mols de cloreto. Lembre que o próprio texto disse que o cloro Cl2 seria convertido em cloreto. O que mais que você vai ter? 2 mols de sulfato e ainda 5 mols de H2O. Isso é o que você chama de reação global. Beleza? Se você trocar a ordem para os caras do mesmo lado da flecha, não tem problema, tá? Então vamos conferir qual que vai dar certo ali. 4 mols de Cl2 com SO4 errada a primeira, com SO4 no lado direito, a segunda também. A terceira
até bate, mas não está balanceada. A quarta também não está balanceada. A quinta, 4 mols de cloro, mais S2O3, mais 10 hidroxila. Exatamente a que a gente acabou de fazer. Ó, só para conferir, olha lá a reação global. 4 cloros, 1 tiosulfato, 10 hidroxilas. Olha a última, 4 cloro, 1 tiosulfato, 10 hidroxila. Letra E de Eguinha Pocotó. Beleza, moçada? Tranquilo? Questão 20 resolvida. Vamos para a próxima. Questão 21. Essa era mais de boa. O funcionamento de uma lâmpada comum para iluminação pública antes do advento do LED era baseado em vapor de sódio. Os átomos de sódio, quando bombardeados por elétrons durante a operação da lâmpada, atingem o estado excitado, em que o elétron de maior energia é promovido por orbital atômico vazio de menor energia disponível. Ele sobe um degrauzinho, o primeiro degrau que já é disponível. Não sobe para o quinto, sexto, décimo, sobe para o primeiro, mais próximo ali. Quando os átomos decaem do estado excitado para o estado fundamental, quando o elétron volta, um fóton é emitido, produzindo a cor amarela típica da lâmpada de sódio. Nome bonito disso, transição eletrônica, salto quântico e por aí vai. Sabendo que o número atômico do sódio é 11, qual é a configuração eletrônica do estado excitado do sódio responsável pela emissão de luz de lâmpada de vapor de sódio? Vamos abrir a nossa tela para escrever aqui. Ele falou para você que o número atômico do sódio é 11. Então, a gente vai distribuir os 11 elétrons do sódio no seu estado fundamental, normal. Como é que fica? 1s2, 2s2, quem que vem depois? 2p6, 3s1. Pronto. Só para lembrar, existe aqui na frente, porém vazio, um 3p com 0 elétrons. Confere, não tem ninguém lá. Tipo uma sala vazia, não tem ninguém lá, né? Beleza. Teoricamente está lá o 3p sem elétron nenhum. Esse é o sódio fundamental. O texto diz que o elétron mais energético do sódio no estado fundamental, que deve ser esse aqui, ele sai daqui e vai para o próximo degrauzinho, para o próximo orbital vazio de menor energia. Qual seria? 3D? Não, 3P, que está próximo. Então, esse elétron vai sair daqui, ele vai ficar acomodado aqui. Isso não é um estado normal. Já não está mais no estado fundamental, está excitado. Aí não vai durar muito tempo, não vai mesmo, ele vai voltar para o seu estado original e vai emitir luz. Ele está perguntando sobre esse estado excitado. Percebe que o elétron foi promovido do 3s1 para o 3p1. Ou do 3s para o 3p, como queiram. Beleza? Então, qual que é o estado excitado? 1s2, 2s2, 2p6, 3p1. Beleza? Voltando aqui, qual que dá certo? Deixa eu ver. Letra C de cisticercose. 1s2, 2s2, 2p6. Ao invés de 3s1, pulou para o próximo degrau, que é o 3p1. Letra C de... C de sandália, não deu certo. Letra C de cisticercose, ficou mais bonito. Beleza? Vamos para a próxima questão. Agora, da 22 a 25, se baseia no mesmo texto de apoio, né? Que fala o seguinte: no início do mês de maio de 2025, os olhos do mundo estavam voltados para uma chaminé no alto, Capela Sistina, no Vaticano. Tratava-se do conclave que elegeu o novo líder da Igreja Católica, o Papa Leão XIV. Nas 3 primeiras votações, a chaminé expeliu a fumaça preta, resultado da queima de perclorato de potássio e antraceno, dentre outras substâncias, anunciando que ainda não havia consenso entre os cardeais. Mas após a 4ª votação, o momento esperado chegou. A fumaça branca, gerada principalmente pela queima de clorato de potássio, lactose e resina de pinho, que subiu ao céu de Roma, trazendo a notícia tão aguardada: um novo líder espiritual havia sido escolhido. A seguir estão mostradas as estruturas dos compostos orgânicos lactose e antraceno. A lactose, não sei se você lembra, ela é uma isômera da sacarose. A lactose é outra maneira de pensar, ela é formada pela junção de glicose com galactose, porém, quando junta, perde uma água. Glicose é C6H12O6. Galactose também, elas são isômeras. Então, 2 moléculas dessas dariam C12H24O12. Porque quando 2 monossacarídeos grudam, tem que tirar uma água deles. Entendeu? Então, a fórmula molecular seria o dobro da glicose, mas tira uma água. Confere. Então, pensa bem, se a glicose é C6H12O6.
E a galactose também é C6H12O6. Você vai juntar as duas. C12, vou até fazer um rabisco aqui. C12H24O12. Agora, tira uma água disso, porque para uma gruda na outra tem que sair uma água. Que fórmula vai dar? Vai dar C12H22O11, já eliminamos 3, eu acho, né? Eliminamos 2. Beleza? A fórmula de C12, quando tira a água, tem que escrever aqui, ó, menos H2O, vai dar C12H22O11. Ok? Antraceno, como é que eu vou fazer a continha? Contar os carbonos do antraceno. Ele quer saber a fórmula molecular, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, antraceno tem que ter 14 carbonos. Também hidrogênio tem quantos? Com exceção desses carbonos que estão entre dois anéis, em comum, né? Todos os vértices vão ter um hidrogênio perdido, um só. Vou trocar de cor aqui para te ajudar. Todos os vértices do antraceno vai ter um hidrogênio. H, 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 H. Os do meio não tem, porque não cabem. Confere. Tá prontinho. Você vai ter 8, 12, 8, vai ter 4, 8, vai ter 10 hidrogênios. Então, a fórmula molecular para o antraceno vai ser o quê? C14H10. E a fórmula fórmula molecular para a lactose, C12H22O11. Vamos ver onde dá isso. C12H22O11, C14H10, vai dar letra, se eu estiver enxergando direito, letra C. Beleza, moçada? Tranquilo? Então, não dá nem contar carbono da lactose. Se você lembrar que a lactose é um disacarídeo formado por dois mono, grudo os dois monossacarídeos, tiram a água, vira C12H22O11. Beleza? Vamos para a próxima, ó, da 22 a 25, vamos usar o mesmo texto de apoio, tá? Questão 23. Vamos direto à pergunta agora. Considerando as estruturas da lactose e do antraceno, como esses compostos orgânicos são classificados respectivamente? Bom, dá para eliminar que o antraceno tem carbono e hidrogênio. Ele vai ser hidrocarboneto. Então, a letra A já era, a B também já era, a letra C também já era, ficamos com D e E. Você até eliminou já, eu sei disso. Mas só para provar, por que a letra D vai ser a correta? Bom, porque a letra E fala de dois hidrocarbonetos, lactose não é hidrocarboneto. Como é que eu sei que lactose é um carboidrato? Bom, lactose, a fórmula que a gente acabou de fazer no item anterior era C12H22O11, mas eu poderia escrever assim, ó, C12H2O11. Perceba que dá na mesma. Isso é C12H22O11, escrito de um jeito diferente. É como se fosse carbono unido a moléculas de água. Eu chamo isso de hidrato de carbono, ou trocando a ordem, carboidrato. Lógico, tem outras maneiras de desconfiar. Se termina com ose, esse é um sufixo que os biólogos usam muito para carboidrato. Então, lactose é um carboidrato, antraceno é um hidrocarboneto, nesse caso, do tipo aromático. Tudo bem? Letra D de dado, ou letra D de jeans, ou de the best. Vamos para 24. Um dos componentes da resina de pinho, usado na produção da fumaça branca, é o ácido abiético, presente também no breu, de fórmula molecular C20H30O2. Considere a combustão completa de um mol desse ácido, ou seja, a reação entre ele e o gás oxigênio, produzindo apenas gás carbônico e água. Pergunta: quantos mols de gás carbônico e água, respectivamente, são produzidos nessa combustão? Aqui o legal é a gente escrever a equaçãozinha, né? A formulinha da substância que ele se refere é C20H30O2. Deixa eu só confirmar. É isso. Ácido abiético, C20H32. Ele falou de queima. Então, você vai ter que reagir com quem? Com O2. Ele mencionou uma combustão completa. O que, que você vai ter do lado direito, então? Você vai ter CO2 e água apenas. Se fosse parcial, CO. Se fosse incompleta, C, carvão. Balanceamento. Como é que a gente faz balanceamento? Dá para usar a regra do macho. O que é a regra do macho? Você balanceia primeiro metal,
depois ametal, depois carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, nessa reação não tem metal, óbvio, né? Só tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Vai ser a ordem que você vai balancear. Tem 20 carbonos à esquerda, então coloca 20 do lado direito. Tem 30 hidrogênios à esquerda, então tem que ter 30 do lado direito. Que jeito? Coloca um 15 aqui na frente. 15 vezes 2 são 30. Agora vamos acertar o O. 20 vezes 2, 40. 15 vezes 1, 15. Total deu 35. Confere. Lado esquerdo tem que ter 35 também. No ácido abiético já tem 30, já tem 2. Para 35 faltam 33. Então, que número você coloca na frente do O2? 16,5 ou 33,5, que é o jeito mais bonito. E aqui na frente tem um mol. Pronto, foi por onde eu comecei. Aqui está o balançamento completo. Ah, não gostei dessa proporção aí. Então, dobra tudo. 2 para 33, para 40, para 30. Mas nem precisa mexer nisso, porque o que ele pergunta é, para cada 1 mol do ácido abiético que você queima, quanto que você vai produzir de CO2? 20 mols. E quanto que você vai produzir de água, desculpa? 15 mols. É só procurar a alternativa que tenha 20 e 15. Vamos lá? 20 e 15 deu letra C de Corinthians. Pronto, beleza. Tudo certo? 24, letra C. Vamos para a última questão que fala desse texto aí. Questão 25. Os sais, clorato e perclorato de potássio, são utilizados como agentes oxidantes em reações de combustão. Quais são os estados de oxidação, ou seja, os NOx do átomo de cloro nos ânions? Perclorato e clorato, respectivamente. Dá para eliminar sem conta. Quando fala per, certeza que o NOx é mais 7. Então já elimina A e B. Percebeu? Beleza? E clorato vai ter que ter um cloro com carga positiva, só não pode ser 7. Mas também não pode ser 1, que tem uma alternativa com 1 aí. Confere, porque quando o NOx de um A metal é 1, a palavrinha que vem na frente é hipo. Não dá para meio que eliminar, eliminar que a resposta tem que ser letra D. Nós vamos fazer a conta para você ver clorato, perdão, perclorato e clorato. A formulinha do perclorato é ClO4 menos. A gente coloca um parênteses assim, vai ficar mais bonito. E o clorato agora, ClO3. A carga desse conjunto é menos 1. Tudo bem? Vamos lá? Aulinha de NOx. Qual é o NOx do O? Menos 2. 4 vezes menos 2 dá menos 8. Somado com algum número, vai ter que dar uma somatória de menos 1. O número que falta aqui é 7. No exemplo da frente, qual é o NOx do O? Menos 2. Quanto que é 3 vezes menos 2? Menos 6. Menos 6 somado com alguém que está aqui, vai ter que dar menos 1. Quem que é o número que está faltando aqui em cima? Está faltando mais 5. Pronto. Então, quais são os NOx, os estados de oxidação do cloro no perclorato e no clorato? 7 e 5. Resposta, letra D de jeans. Beleza? Última questão da prova da Federal, questão 26. Aliás, última, penúltima, tem mais um. 26. Essa é uma questão de cinética, mas bem simples. O processo de deterioração de alimentos consiste em várias reações químicas, incluindo a de oxidação. O que é oxidação? Aumentar o NOx, perder elétrons, ou aumentar o teor de oxigênio na molécula. Diversas estratégias são utilizadas para aumentar a vida útil de um alimento embalado. Assinala a alternativa que apresenta uma ação que diminui a velocidade dessas reações de deterioração ou oxidação dos alimentos. Colocar gás ou oxigênio dentro da embalagem, por isso você vai acelerar, né? Armazenar em temperaturas elevadas. Quando se aumenta a temperatura, a velocidade da reação também aumenta. A velocidade de deterioração também vai aumentar. Não quero diminuir. Embalar os alimentos a vácuo. Peraí, se eu embalar a vácuo, não vai ter ar dentro. Não tendo ar, não tem O2. Se não tem O2, eu não tenho o reagente, um dos reagentes que promove a oxidação. Opa, legal. Cortar o alimento em partes menores. Quando você corta em partes menores, você está aumentando a superfície de contato. Quando aumenta a superfície de contato, aumenta a velocidade.
Incorreta. Adicionar enzimas. Enzimas são catalisadores, e o catalisador acelera. Então, não dá para adicionar enzimas junto. Beleza? Resposta correta, letra C de... Meu Deus do céu, de carambola. Pronto, acabou. Agora sim, vamos para a questão 27. Eu não deveria ter esse rabisco aí, né? Meu Deus do céu. Questão 27 diz o seguinte: um dos materiais mais utilizados nas tecnologias de impressão 3D é o PLA, um polímero resistente que pode ser obtido de fontes renováveis. A seguir é apresentada a equação química da reação de polimerização do ácido lático para formar o tal do PLA. Bom, o que tem de especial nesse monômero, essa substância, antes da flecha? Você percebe que ela tem um ácido e tem um álcool ao mesmo tempo. Percebeu isso? Dentro da mesma molécula. Tudo bem? E o que tem na molécula final? Na molécula final, que é o polímero, tem um éster. Está percebendo que o ácido e o álcool se fundiram numa função do tipo éster? Olha a pergunta: a reação química associada a essa transformação de grupos funcionais é o quê? Quando ácido e álcool reagem para formar um éster, qual é o nome do processo? Esterificação. Então, eu não lembrava do macetinho que o Wanderson usa nas aulas. Se o pai bebe ácido e a mãe bebe álcool, a Esther bebe água. Traduzindo, ácido mais álcool dá éster e água. Se você está vendo no seu exercício aí a função ácido e a função álcool se convertendo numa função éster, qual que é o nome dessa reação? Uma reação de esterificação. Se não conhecia o macetinho, mais uma vez, se o pai bebe ácido e a mãe bebe álcool, a Esther bebe água. Ácido mais álcool dá éster e água. Na resposta do 27 vai dar a letra E de Eguinha, Pocotó. Beleza, moçada? Eu vou descompartilhar rapidamente a minha tela aqui. Tudo bem? Pronto, descompartilhei. Galera, espero muito que vocês tenham entendido essa resolução, que tenha ajudado você em eventuais questões que você não acertou nessa prova, tudo bem? Se você gostou, não esqueça de dar aquele like, tudo bem? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui.